Oi pessoal, hoje eu vou finalizar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Na última leitura que eu fiz aqui pro canal, eu tinha parado na página 185, no capítulo 135, chamado Oblivion, tá? Como o livro tem 205 páginas, eu vou conseguir então terminar a leitura dessa grande obra para vocês ainda hoje, tá bom? Vão ser o quê? 20 páginas, é isso? Então vamos lá. Vamos terminar a leitura dessa grande obra aí, para a gente dar continuidade à leitura de outras, tá bom? Eu também pretendo trazer um outro livro aqui do Machado, um pouco um pouco menor, tá? Um pouco mais fino o livro. Eu vou trazer para vocês, eu acho que eu vou concluir a leitura em um vídeo só, tá? Para deixar aí registrado no canal de uma vez, eu vou tentar fazer isso aí para vocês hoje. Então vamos lá. Oblivion, capítulo 135. E agora sinto que se alguma dama tem seguido estas páginas, fecho o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos, não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venho mais 10 e eu entenderei o que um inglês dizia. Entenderei que coisa é não achar já quem se lembre de meus pais e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vai em Versaletes esse nome, Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, convive da última hora, mas certo. Sabe-o a dama que luziu na aurora do atual reinado e mais dolorosamente a que ostentou suas graças e flor sobre o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teme espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho sem exceção nem piedade. E se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion, espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Capítulo 136. Inutilidade. Mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137, a Barretina. E daí não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixe vencer desses vapores. Que diacho, é preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas Palerma, que tens tu com essa sucessão de ruína em ruína, a ruína ou de flor a flor. Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamos-nos governo, é tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos. E a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o incêndio para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era digno das cogitações de um homem de Estado. E citei Philopemen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves. Fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de um uniforme, a arriscar a saúde e a vida e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era um anteparo da liberdade e da independência e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fonte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder, e concluir com esta ideia: o chorão que inclina os seus galhos para a terra, e a árvore de cemitério, a palmeira ereta e firme, é a árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão desse discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém ainda conseguiria tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número de oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança.
Repeli energeticamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegadas ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal, sei que fizeste um excelente discurso. Então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo 138, a um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches que essa frase é incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo? Capítulo 139, de como não fui ministro do Estado. De como não fui ministro de Estado. Aí não tem nada escrito, é só reticência. Capítulo 140, que explica o anterior. A coisa que pode se dizer calando, tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entender os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imagina o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas. Terminava a carreira política. E notem que o Quincas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, esse sentimento, não sendo mais profundo que o outro, a amofina muito mais porque orça pelo amor que as mulheres têm às rendas de tocados. Um Cromwell ou um Bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder, lá chegam a fina força ou pela escada da direita ou pela da esquerda. Não era assim meu sentimento. Esse, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado. E daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. O meu sentimento segundo o humanitismo. Vai para o diabo com teu humanitismo, interrompi-o. Estou farto de filosofias que não me levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato, mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Trouxeram-nos café. Era 1h da tarde. Estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala que dava para o fundo da chácara, bons livros, objetos de arte, um Voltaire entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo com que me olhava o ladrão. Cadeiras excelentes, fora sol, um grande sol que o Quincas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza. Corria um vento fresco, o céu estava azul, de cada janela, eram 3, pendia uma gaiola com pássaros que chiureavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha aparência de uma conspiração das coisas contra um homem. E conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira que não era minha. Capítulo 141, os cães. Mas enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos e não sou nada. Nada, interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair, saímos para os lados do engenho velho. Íamos a pé filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me de que eu não podia fugir ao combate. Se me fechava a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda essa igrejinha. Magnífica ideia, vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou lutar, pode escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta, vida sem luta é um marmoto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos uma briga de cães, fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães, eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne, um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço e parecia em êxtase. Que belo que isto é, dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão. E só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente e um dos cães, mordido e vencido, foi levar sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto como tivesse alegria, segundo convinha um grande filósofo.
Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerados da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo é mais grandioso. As criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito porque entra em ação a inteligência do homem com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram séculos, etc. Capítulo 142, o pedido secreto. Quanta coisa num minuete, como dizia o outro. Quanta coisa numa briga de cães, mas eu não era um discípulo servil ou medroso que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida. Não estava bem certo da vontade de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma e leva o osso que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente come-se gafanhotos como precursor ou coisa pior como Ezequiel. Logo, o ruim é comível. Resta saber se é mais digno do homem disputá-lo por virtude de uma necessidade natural ou preferi-lo para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável ao passo que a fome é eterna como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta dizendo que vinha de uma senhora. Entramos e o Quincas Borba, com a descrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante enquanto eu li a carta que era de Virgília. Meu bom amigo, Dona Plácida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela. Mora no beco das escadinhas. Veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua amiga sincera, V. Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual. O V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel. Pobre Dona Plácida, mas eu tinha lhe deixado os 5 contos da praia de Botafogo e não podia compreender que... Vais compreender, disse Quincas Borba tirando o livro da estante. O quê? Perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituais, e conquanto a minha filosofia vale mais que a dele, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página? E, chapéu na cabeça, bengala sobraçado, apontava o lugar com o dedo. Que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre ao passo que o universo o ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isso que torna grandiosa a luta, como eu dizia. Sabe que morre. É uma expressão profunda. Creio toda a vida que é mais profunda a minha expressão. Sabe que tem fome. Porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano. A consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vai nisso alguma modéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem. Capítulo 143, não vou. Enquanto ele restituía o livro à estante, relia eu o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da boca, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira e uma mosca insensível, disse-me ele. Tens alguma coisa? Aposto que foi aquela carta? Fui. Realmente sentia-me aborrecido e incomodado com o pedido de Virgília. Tinha dado a Dona Plácida 5 contos de réis. Duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, no entanto. 5 contos. E o que fizera deles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes peças. E agora toca para a misericórdia. E eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia ou não lembrava do tal beco das escadinhas, mas pelo nome parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de ir lá aí, aliás, chamar a atenção dos vizinhos, bater a porta, etc. Que maçada, não vou. Capítulo 144. Utilidade relativa. Mas a noite que a boa conselheira ponderou que a cortesia mandava obedecer ao desejo da minha antiga amada, da minha antiga dama. Letras vencidas, urge pagá-las, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço fui à casa de Dona Plácida. Achei um molho de ossos envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo. Dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte, fila transportar para a Misericórdia, onde ela morreu uma semana depois. Minto, amanheceu morta, saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Outra vez perguntei a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isso que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos ou imediatamente quebrados em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho absoluto neste mundo. Capítulo 145, simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um carteiro da vizinhança fingiu ser namorado de Dona Plácida, logrou espertar-lhe os sentidos ou a vaidade e casou com ela. No fim de alguns meses, inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães do Quincas Borba, simples repetição de um capítulo. Capítulo 146, o programa. Urgia fundar o jornal. Redigiu o programa que era uma aplicação política do humanitismo, somente como Quincas Borba não houve
Somente como o Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração autógrafa e reservada de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele ainda inédito. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios da liberdade e conservação. Fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e Ledru-Rollin, e acabava com essa ameaça que o Quincas Borba achou mesquinha e local. A nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derrubar o atual ministério. Confesso que nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim que o Quincas Borba achou mesquinha demonstrou-lhe que era saturado do mais puro humanitismo, e ele mesmo confessou depois. Porquanto o humanitismo não excluía nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir Humanitas para a consolação de Humanitas. Tu és o meu discípulo amado, o meu califa, bradou Quincas Borba com uma nota de ternura que até então não lhe ouvira. Posso dizer como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos. Capítulo 147. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cubas. Quincas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena e acrescentou ao meu nome com uma fraternidade verdadeiramente humanística esta frase: um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. No dia seguinte, entra-me em casa o Cotrim. Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando o sossego e até a alegria. Vira a notícia do jornal e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me da semelhante ideia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil e, de certa maneira, trancar as portas do parlamento. O ministério não só lhe parecia excelente, o que, aliás, podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim, eu podia ganhar com indispô-lo contra mim? Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossível uma vaga e interrompi-o nesse ponto para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte do meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu ele. Pense ainda alguns dias e verá que é um desatino. A mesma coisa disse Sabina à noite no teatro. Deixou a filha no camarote com o Cotrim e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, o que é que você vai fazer? Perguntou-me aflita. Que ideia é essa de provocar o governo sem necessidade, quando podia? Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derrubar o ministério, por não me parecer adequada à situação e a certa fórmula filosófica. Afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica. A violência não era especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça e tornou ao assunto com um ar de súplica e ameaça alternadamente. Eu disse-lhe que não, que não e que não. Desenganada, lançou-me em rosto, preferiu os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos olhos dela e do marido. Pois siga o que lhe parecer, concluiu. Nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. Capítulo 148. O problema é insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois aparecia em outros uma declaração do Cotrim dizendo em substância que, posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na fúria de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe desatinado a promover a felicidade pública. Não podia acabar de crer dos meus olhos. Esfreguei-os uma e duas vezes e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? E nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente era o ministério a intrusão do Cotrim nesse negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas. Não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade e dos quais me dizia algumas semanas antes que, no fim de mais 3 anos, podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado? Devia ser muito poderoso o motivo da declaração que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. Capítulo 149. Teoria do benefício.
tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora, adeus, concluiu, nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças. Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respira, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro, mas esse fato, aliás, um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que ainda sem essa circunstância não aconteça algumas vezes persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasse esse ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Quincas Borba. Mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, ao sentimento de uma boa ação, e dedutivamente à consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre uma criatura, superioridade no estado e nos meios. E essa é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa. Resmira-se a miúdo quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. Capítulo 150. Rotação e translação. Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois bati a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina como a de Dona Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa a roda do grande mistério, um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias desiguais como os de Júpiter, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas que iria ser ministro. E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade, juro aos séculos que é a pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Vigília ao pé do féretro a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente, quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável. E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo. No cemitério, as roupas pretas. Capítulo 151. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. Ponto. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.
Capítulo 152, a moeda de Vespasiano. Tinha ido todos, só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto, afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro nem dos ouvidos dos soluços de Virgília. Os soluços principalmente tinham um som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido com sinceridade, agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível e até fácil. Meiga natural. Meiga natura, aliás. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano, não cheira à origem, e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice é o que não te importa, aliás, implacável amiga, uma vez que recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga 3 vezes, meiga natura. Capítulo 153, o alienista. Começa a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era nababo e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava às vezes de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis, e fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo, ou se o arcebispo rejeitaria o coletor, ou que porção de arcebispo pode jazer no coletor, ou que soma de coletor pode combinar com o arcebispo, etc. Questões insolúveis aparentemente, mas a realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver num arcebispo 2 arcebispos, o da bula e o outro. Está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo, disse-o, todavia, ao Quincas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido, mas, não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede-se algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se de veras me não achava doido. Não, disse ele sorrindo. Raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então Quincas Borba enganou-se? Redondamente. E depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia, que, justos céus, parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa, a loucura entra em todas as casas. Imagine a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse um horror essa opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo. Capítulo 154. Os navios do Pireu. Há de lembrar-se, disse-me o alienista, aquele famoso maníaco ateniense, é Pireu ou Pirou? Não sei. Que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão que talvez não tivesse para dormir a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente 2 ou 3 patachos, pelo menos pode crer que jura falso. Também o senhor? Perguntei-lhe. Também eu. Também eu? Também o senhor. E o seu criado, não menos. Se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes enquanto nós falávamos no jardim ao lado. O alienista notou, então, que ele escancara as janelas todas desde longo tempo, que alçara as cortinas, que devassaram o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora. E concluiu. Esse seu criado tem a mania do ateniense. Crê que os navios são dele. Uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. Capítulo 155. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que ele entre no cérebro maníacos de outras paragens. Capítulo 156. Orgulho da servilidade. Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania do ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas da natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo. É o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, aliás, mais empertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre. Prova cabal de que muitas vezes um homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Capítulo 157, fase brilhante. Sublimes é tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço.
Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa, orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano, e quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contractiva, é a reconstituição da substância, não seu aniquilamento, etc. Vai onde te chamam, não esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira de Tananã. Exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa se eu mostrasse como um todo, e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato, mas seria romper o silêncio que jurei guardar nesse ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise, aliás. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebê-la o obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me deva a excelente ideia de mim mesmo. Capítulo 158, 2 encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4 estavam enfarados do ofício, e deixei-o, não sem um donativo importante que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da ordem, adivinha quem? A linda Marcela. E vi-a morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei. Agora que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com essa impressão profunda que cheguei ao hospital onde Marcela entrara na véspera e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Capítulo 159. A semidemência. Compreendi que estava velho e precisava de uma força, mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e aliás não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o, e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro, e antífonas, e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que de longe em longe fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como supôs Voltaire. Capítulo 160 das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a
a direta inspiração do céu. A direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, pessoal, acabei o livro, tá? Acabei a leitura do livro aí para vocês. Eu vou tentar trazer uma outra leitura do Machado de Assis aqui pro canal, tá? Um livro bem mais fino, assim como eu falei, um livro bem pequeno. Eu vou tentar lê-lo em um único vídeo para vocês, tá? Espero que vocês tenham apreciado a minha leitura até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta o que vocês acharam aí, que para mim é muito importante. Curta esse vídeo também, que para mim é muito importante para aumentar a relevância do meu canal. Eu acho que o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho bom, tá? Proveitoso. É um trabalho que vai ajudar muita gente. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!